Eu me chamo Excelene Pereira. Eu e o Marcelo Barbosa ficamos com a fila de prioridade, o RIP. Eu vou falar um pouquinho sobre a fila de prioridade, sobre o que é um pouquinho sobre o RIP, e aí o Marcelo vai fazer a representação do algoritmo. As filas de prioridade, né? As filas de prioridade são estruturas de dados onde os elementos eles são organizados de acordo com uma determinada prioridade. Por exemplo, em um atendimento em um hospital, os pacientes que têm doenças mais graves, digamos assim, eles têm prioridade em cima de outros pacientes que não têm uma doença tão grave, né? Outro exemplo também é pacientes que estão esperando transplantes de órgão, por exemplo, eles têm uma prioridade. Diferentemente das filas comuns, né, um elemento a entrar na fila, ele tem prioridade. O primeiro a sair não é necessariamente o primeiro a ter entrado, né? Em sistemas operacionais, a fila de prioridade é um processo que está aguardando o processador para execução. Os processos mais prioritários são executados antes dos outros. Vamos ver algumas formas de inserção, né? O RIP, o que é o RIP? O RIP é a maneira mais comum da implementação da fila de prioridade, né? Que é uma estrutura de dados, né? E que é uma árvore binária especial, onde cada nó satisfaz uma prioridade específica de ordenação. Olá, eu me chamo Marcelo Rodrigues Barbosa e vou dar continuidade à apresentação sobre filas de prioridade RIP. Nesse caso, vou falar um pouquinho sobre o algoritmo, tá? Utilizamos um exemplo da aplicação da fila de prioridade RIP a partir de transplante, tá? Transplante de órgãos de um paciente. Então, utilizamos uma fila de transplante e aí adicionamos em algumas informações para diferenciar a questão desses pacientes. Primeiro, adicionamos o nome, a gravidade. Quanto menor o valor da gravidade, entendemos que no caso será a maior prioridade. O tempo de espera, então, se o tempo, quanto mais negativo é o tempo de espera, a pessoa esperou mais. Então, nesse caso, ela vai ser a prioridade, caso tenha algum empate quanto à gravidade, tá? Então, adicionamos um elemento dentro do RIP, tá? E aí, adicionamos essas três informações: gravidade, tempo, espera e nome, tá? Daí, adicionamos os pacientes, então fizemos um cadastro dos pacientes de acordo com a gravidade, o tempo de espera, tá? Em 4 pacientes, Ana, Carlos e Marina. E a partir disso, utilizamos esse termo aqui para ter a prioridade, tá? De acordo com a gravidade e o tempo de espera, tá? Que esse termo RIPQ.RIPPOP, tá? Que está relacionado à escolha do paciente em maior prioridade, tá bom? Então ele vai organizando essa fila, tá? E daí cadastramos os pacientes, tá? A Ana, o Carlos, a Marina, a gravidade desses pacientes e o tempo de espera, tá? Lembrando, quanto menor a gravidade, maior será a prioridade. Quanto mais negativo for o tempo, maior será a prioridade, tá? E a partir disso, organizamos a fila, tá? Que é, no caso, o atendimento em ordem de prioridade, e aí vamos rodar esse algoritmo, tá? Então, aqui está à direita, rodamos, e o primeiro paciente é a Marina, tá? De acordo com o algoritmo, tá? Então, ele reconheceu que Marina é a primeira, em seguida, Ana, Carlos e João, tá? Considerações finais. A fila de prioridade é uma estrutura de dados eficiente para organizar atendimentos conforme o grau de urgência. Então, nesse caso, utilizamos um contexto, no contexto hospitalar, tá? Em relação à urgência. O uso do RIP permite inserir e remover elementos de forma rápida, tornando o processamento mais eficiente. Então, simples código, você consegue remover elementos de forma rápida e eficaz.
tá? Utilizamos um contexto hospitalar no exemplo também, então essa fila de prioridade também pode ser aplicado a um ambiente hospitalar, nessa questão de prioridade, tanto para atendimento como transplante de órgãos, dentre outras situações que nós podemos encontrar dentro de uma fila de prioridade. A aplicação desse algoritmo mostra como a computação pode contribuir para resolver problemas do cotidiano, tá? Então, pequenas situações do cotidiano, em termos de organização, a fila de prioridade pode ser uma solução, tá? Ou seja, o estudo do HIP demonstra a importância dos algoritmos na criação de soluções organizadas, rápidas e funcionais. Muito obrigado.